Anápolis é notícia. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. São 8 horas e 5 minutos. Hoje é 25 de setembro de 2018. Nós trazemos para você as principais informações do dia, as manchetes dos principais sites de notícias, dos principais jornais do país. Você ouve em 87.9 aqui na nossa querida cidade de Anápolis e você ouve também no fmmais.com.br, além de poder ouvir nos aplicativos da Mais FM, no Rádiosnet e no Rádios Brasil. Você tem muitas opções para ouvir o programa Anápolis é Notícia e para ouvir a Mais FM. Comigo está a Kellen Cunha na técnica de som e conosco também o nosso comentarista político, o radialista e jornalista Henrique Morgantini. Bom dia, Kellen. Bom dia, Morgantini. Bom dia, Kellen Cunha. Bom dia, Edmar Silva. Mais uma terça-feira com muita informação, com muitas notícias e o principal assunto de hoje é a repercussão da pesquisa Ibope, divulgada ontem, mas nós vamos chegar lá, sem pressa. Como diz o ditado, é devagar que você vai ao longe. Muito bem. Alguma informação do esporte? A informação do esporte mais relevante, ontem teve a finalização da rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem nós terminamos, na segunda-feira, né, quando a tradição termina a rodada do campeonato. Tivemos 2 jogos com confrontos aí, com interesses diretos, né? Interesses diretos. O Vasco em casa venceu o Bahia e conseguiu deixar a zona de rebaixamento, né, complicando, por sua vez, a Chapecoense, que jogou com o Fluminense e conquistou uma vitória fora de casa. O Fluminense venceu em Chapecó por 2-1, empurrando a Chapecoense lá para o limbo do campeonato, para a parte de baixo da tabela. Esses foram os 2 jogos, né? E aí, nesta terça-feira, dia 25, nós temos aí rodada, claro, do Campeonato Brasileiro da Série B. Nós temos também Sul-Americana, né? O Nacional vai jogar com o São Lourenço. Isso interessa aos times brasileiros que estão na Sul-Americana. Mas às 9h30 da noite tem um jogo que não envolve goianos, perdão. Antes, às 7h15, tem o Fortaleza, líder do campeonato, que enfrenta o São Bento. A partida interessa diretamente a Goiás e Atlético Goianiense, porque estão lá coladinhos com o Fortaleza, que está apenas, se não me engano, um ponto acima dos demais. Mas às 9h15, outro jogo que interessa os goianos, porque a Ponte Preta entra em campo e joga com o Brasil de Pelotas. São partidas que não têm goianos, não tem equipes goianas, mas cujo interesse dos jogadores é direto, porque tem capacidade de afetar a tabela. E aí afetar principalmente o Vila Nova, que está hoje na 7ª posição, mas com apenas 3 pontos aí dos líderes. Ou seja, está na briga, está pertinho. Um sprint aí, um gás a mais nessa reta final, faltando 11 jogos, é importante para quem
almeja chegar ao G4 e, quem sabe, subir para a elite do futebol. Pois é, o Vila Nova ele é o sétimo, tem 43 pontos, e o Atlético Goianiense também é o sexto, também tem 43 pontos. O Fortaleza é o primeiro colocado, tem 50, e o Goiás, que é o segundo, tem 46. Então são 4 pontos de diferença. É. Quer dizer, um tropeço do Fortaleza, apesar de jogar em casa, e uma vitória do Goiás, coloca o time ganhando a 1 ponto de diferença, quer dizer, coladinho. Muito bem. Bom, é isso aí. Agora vamos às notícias da política, né? Vamos começar com as manchetes aqui do G1. Né? O G1 traz a seguinte informação. O Bolsonaro disse que se ele não fará indicações políticas para os ministérios. Eu vi ontem o Bolsonaro falando esse assunto, né? E a minha pergunta é, se não é uma indicação política, como é que é? Quais são os critérios para a escolha dos ministros, né? Então, é uma curiosidade. Mas pelo menos a afirmação do candidato é que não fará indicações políticas. Será que é possível isso? O Bolsonaro está tentando fazer político esse tipo de declaração. Está tentando jogar, digamos, mensagens que soem doces, que soem palatáveis ao eleitor. Aos ouvidos do eleitor, né? Exatamente. Por que eu digo isso? Porque há uma ideia de que se não colocar políticos, tudo vai ser bom. Não, isso é um engano. Assim como se colocar políticos também pode ser bom, pode não ser. O critério é que você associe políticos ou não, mas pessoas competentes. Se você colocar um idiota que não é político para tomar conta de um ministério, seja ele qual for, ou mais ainda, que não seja um idiota, mas que seja alguém perito em um assunto, e você colocar no ministério para outra coisa, você vai encontrar o mesmo resultado equivocado. O grande problema das indicações políticas são as indicações políticas sem critério. Há excelentes quadros na política brasileira para todas as áreas. Afinal, muitos são profissionais liberais, muitos são especialistas em suas áreas, muitos são professores, muitos são doutores em determinada especialização e precisam ser encaixados na posição correta. É claro que se você colocar políticos soltamente aí, vou colocar um qualquer aqui, eles que se viram. Você vê o que acontece no Ministério do Trabalho, que foi loteado pelo PTB e hoje, metade do Ministério lá do primeiro escalão foi preso. O ministro, então, foi proibido de frequentar o próprio Ministério. Aí isso é o retrato de uma indicação política. Agora, uma indicação não política, ela acarreta uma série de outras dificuldades para o gestor. E aí vou dar um indício aqui de que o Bolsonaro não tem condições de fazer isso caso um dia assuma algum cargo de gestão. Ele tem 2 partidos, não é isso? Isso. 2 partidos. Digamos que ele vença a eleição, ele vai precisar ter partidos para governar. A não ser que ele dê um golpe, a não ser que ele feche o Congresso Nacional e só ele seja a última palavra, ele precisa de partidos políticos. E a democracia de coalizão prevê que ele negocie com os políticos, com esses grupos, com esses partidos. E a negociação se dá, sobretudo, pela participação do governo, no governo desses grupos. Então, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai governar? Vou indicar nomes só das pessoas que eu gosto, só dos meus amigos aqui, que eu acho que são bons demais em uma área. Sim, e os políticos, não, político aí que se vire. Não tenhamos essa inocência. Isso não vai acontecer. Das declarações sobre Jair Bolsonaro, talvez a mais importante não esteja sobre o seu eventual governo, mas sim sobre o manifesto que ele pretende lançar, parece que programado para hoje, dizendo que tem um compromisso com a democracia. É muito preocupante quando um candidato, e esse candidato é líder nas pesquisas eleitorais, precise afirmar publicamente que concorda com as regras do jogo, ou seja, que concorda com a democracia. Isto significa que durante muito tempo, Edmar Silva, ele vem atentando contra a democracia. E aí nós reivindicamos aqui a justificativa disso através de outra declaração dele. Aqui ele volta a dizer que tem vários motivos para crer que pode haver fraude nas eleições. Repetimos a mesma coisa de sempre.
A mesma eleição que será praticada em 2018 foi praticada em 14, em 10, em 6, em 2, em 98. Em todas Bolsonaro estava. Em todas Bolsonaro ganhou um mandato democraticamente eleito nas urnas eletrônicas como deputado federal. E nenhuma delas ele questionou que houve fraude. Agora ele está querendo ver fraude. Isso é uma forma irresponsável de colocar subjúdice, de colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro, alegando que só vai valer se eu ganhar, se sair o resultado que eu quero. Olha, espancar urna, espancar números até ele dar o que a gente quer, tem tudo quanto é nome, menos democracia. Muito bem. O Fernando Haddad disse que, se eleito, vai ampliar compra de alimentos orgânicos para a merenda escolar. O presidenciável do PT afirmou que quer ampliar percentual de compra de alimentos da agricultura familiar para escolas. O petista visitou Lula nesta segunda-feira na sede da Polícia Federal em Curitiba. O ex-ministro da Educação e candidato do PT à presidência, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira que, se eleito, vai ampliar a compra de alimentos orgânicos para uso da merenda escolar. O petista disse que quer combater a cultura do agrotóxico no país. Haddad deu a declaração em entrevista coletiva concedida em Curitiba após visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Lula está preso em uma cela especial desde abril em razão de ter sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Portanto, né, o Haddad preocupado aí com a questão dos agrotóxicos, né, e especialmente falando da possibilidade de investir nos alimentos orgânicos para as escolas, né, para os estudantes. Em meio a tanta troca de farpas, de ataques e tudo mais, essa é a hora de apresentar mesmo o que se pensa sobre alguns temas. E no caso de Ciro Gomes, Fernando Haddad, isso tem acontecido. Eles têm, aos poucos, mostrado aí o que pretendem, o que querem fazer, o que querem realizar. Em relação aos alimentos orgânicos, nós sabemos, mediante informações de estudos aplicados aí por diversas instituições ligadas ao agronegócio, ligados ao empreendedorismo como o Sebrae, de que as pequenas lavouras familiares, são responsáveis pelo abastecimento de um percentual majoritário da população brasileira. O grande agronegócio, ele é responsável pela economia porque produz toneladas e toneladas de grãos, de produtos para exportação, mas pouquíssimos são esses grandes negócios que produzem o alimento que vai até a mesa de cada brasileiro, que você compra na venda, no mercadinho, no supermercado, no verdurão. Esses quase sempre vêm dos pequenos produtores da agricultura familiar. E essa que quase sempre vem sendo vilipendiada, essa que quase sempre vem sendo atacada ao não receber os incentivos devidos. E ao criar essa política de incentivos, Fernando Haddad dá um passo interessante numa direção, primeiro, de uma vida mais saudável, porque é sabido que os alimentos orgânicos têm feito diferença. Em meio a um debate, nós temos visto sobre liberação, relaxamento do uso dos agrotóxicos no Brasil, enquanto países da Europa, enquanto os Estados Unidos estão no caminho contrário, criando listas restritas para uso e outra de proibição de determinados produtos. O que nós vemos agora é o Brasil na direção de liberar, de criar uma política mais liberal de agrotóxicos. Então, o incentivo aos orgânicos é fundamental, porque atinge vários aspectos. Primeiro, o econômico, e, paralelo a ele, a saúde do brasileiro, na qualidade do que ele está se alimentando. Muito bem. Na noite dessa segunda também, Haddad se reuniu com professores, cientistas e pesquisadores no Clube Holmes, em São Paulo. Pouco antes de discursar no evento, o candidato concedeu uma rápida entrevista à imprensa, na qual reafirmou que, se eleito, investirá o equivalente a 2% do produto interno bruto em pesquisa e desenvolvimento. No discurso, Fernando Haddad disse que esta não é só uma eleição, porque para ele as instituições estão em jogo. Não é só uma eleição, as instituições que construímos a duríssimas penas estão em jogo. É a democracia que alimenta essa mãe ofendida por esse senhor que está em jogo, afirmou. Haddad não citou nomes, mas em 17 de setembro, num debate no Sindicato do Mercado Imobiliário, o general Hamilton Mourão, candidato a vice do presidente
a chapa de Jair Bolsonaro, afirmou que famílias pobres chefiadas por mães e avós são fábricas de desajustados. Para Fernando Haddad, a elite parece que perdeu a noção e a condição de se indignar com esse tipo de declaração. Por outro lado, o Ciro Gomes propõe cortar gastos e investir no sistema de segurança. A preocupação com a segurança também é um dos assuntos preferidos dos candidatos. E a Marina Silva, para fechar aqui os principais candidatos, a Marina propõe pagar o agricultor para instalar painéis de energia. Aluguel de terras ajudaria a gerar renda no campo. A Marina, com a pauta ecológica, a pauta verde. Pauta verde. Insistindo aí. Uma ideia boa, na verdade, são ideias boas e importantes e que, claro, devem estar num âmbito maior de uma proposta para a presidência da República. A Marina vem esbarrando na falta de propagação das suas ideias, entre outros problemas, mas na falta de reverberação disso que ela pensa, que ela quer fazer. Então, ela acaba soltando informações, acaba divulgando informações muito soltas e fica difícil do eleitorado criar uma conexão com ela. Porque parece que ela aparece e tem que fazer tal coisa, viu? Vamos fazer aquilo ali. Aí você fala, mas peraí, cadê o conjunto da obra? Vamos ver onde é que você quer chegar com isso. E a pesquisa Ibope tem mostrado isso, que ela vem recrudescendo, ela vem recuando, encolhendo, justamente por essa falta de conexão com gerar uma empatia política, eleitoral com o eleitor. Muito bem. O Geraldo Alckmin critica Bolsonaro. Não serei pau mandado de banqueiro. Tucano condenou propostas do economista da campanha adversária. Aliás, o Geraldo Alckmin tem feito uma ofensiva direta ao Bolsonaro, ao candidato Bolsonaro, e também ao candidato Haddad na propaganda eleitoral do rádio e na televisão, ou seja, tentando desqualificar os dois que estão na frente e tentando achar um espaço para crescer na pesquisa, o que não tem surtido efeito. Bateu desespero, Bateu desespero na campanha do PSDB, em especial em Geraldo Alckmin, que está declarando que todo voto é errado, exceto se for nele. Todo mundo vota errado. Só vota certo se votar nele. É uma arrogância de quem está realmente nos estertores, na bacia das almas aí nessa eleição. Até porque sequer ele é terceiro colocado. Ele está atrás de Ciro Gomes, pelo menos em algumas pesquisas. Tem hoje que colocam ele, inclusive, atrás da Marina, ou junto com a Marina. Mas, então, é preciso que se pense que se houver uma mudança de voto, muitos deles tendem a ir até para Ciro Gomes antes de chegar nele. A campanha do PSDB chega num momento, faltando aí 12 dias para o dia da eleição, bastante melancólico, um momento de se repensar mesmo. E talvez o que o presidente nacional da legenda, Tasso Gereissati, fez pode ser o trampolim para uma refundação, ou pelo menos um repensar do que é o PSDB, do que se tornou nos últimos anos. Porque, veja, é uma legenda de fundamental importância para o Brasil, de protagonismo, com uma contribuição significativa. É preciso que se enxergue crítica e é preciso que se enxergue conquistas, mas, ao mesmo tempo, nos últimos anos, nos últimos 4 anos, um pouco mais, mas em especial nos últimos 4 anos, virou um partido, acima de tudo, muitíssimo pouco democrático. Virou um partido com uma agenda golpista. E quem disse isso não é a Mais FM ou o comentarista Henrique Morgantini. Quem disse isso foi o presidente da legenda, o presidente do PSDB, Tasso Gereissati, senador pelo Ceará, que afirmou que foi um erro pedir a recontagem de votos em 2014 somente para causar instabilidade e que isso gerou uma instabilidade para o Brasil muito grande. Palavras dele, é só pegar a entrevista coletiva e declaração dele. Está lá, Tasso, T-A-S-S-O. Não é Tarso, não. É Tasso. Declarações do PSDB, meia culpa, coloca assim, que até mais fácil. Mas ele deu uma declaração falando isso. E depois disse que foi um erro apoiar o governo Temer. Foi um erro apoiar a ascensão de Temer ao poder. Ou seja, apoiou aquele golpe protagonizado por Temer e companhia para tirar Dilma do poder, dizendo que o Brasil estava a caminho do abismo e que a solução
eram eles. E hoje nós temos visto que o Brasil piorou, e piorou muito, depois da saída da ex-presidente Dilma do comando. A história, ela é escrita através dos fatos e através dos desdobramentos dos fatos. Perceba hoje onde estão os protagonistas do impeachment. Um deles está preso. O outro foi escondido numa chapa de deputado federal e convidado pelos colegas de partido a não ser candidato ao Senado, porque é constrangedor. Trata-se de Aécio Neves. Está lá, em Minas, é candidato a deputado federal. Não conseguiu ser candidato a senador pelo constrangimento gerado, como disse, os próprios tucanos mineiros pediram para sair. Michel Temer tem a pior aprovação da história de um presidente desde que começaram a medir esse índice. Nós tivemos a Dilma caçada, o Fernando Collor caçado, e nenhum deles tiveram uma impopularidade no dia em que saíram pior do que a de Michel Temer. Enquanto isso, nós temos Dilma Rousseff, líder nas pesquisas, lá em Minas Gerais, o mesmo estado do rival, do protagonista do golpe, Aécio Neves. Dilma vai ser eleita senadora, segundo as pesquisas, segundo o próprio Ibope, porque está em primeiro lugar com o dobro das intenções de voto do segundo colocado. Então, a população entendeu exatamente como é que a história vem sendo escrita. Esse é o saldo que nós temos. E no meio disso, nós temos gente como Geraldo Alckmin, que apoiou Michel Temer, que referendou Michel Temer, que esteve junto com Michel Temer, que disse sim, apoiando as políticas de congelamento de investimentos na saúde e educação e de redução de investimentos em pontos-chave do Brasil, como a questão social, agora querem dizer que só ele é a solução do Brasil, que ele vai fazer do Brasil uma maravilha, sendo que ele não consegue ser líder nem no estado de São Paulo, onde ele foi governador por 4 mandatos. Então, essa é a história. É questão de se enxergar. Quem não quer ver, acaba montando realidade. Mas o fato de você montar uma realidade, você pode até ganhar uma discussão contando uma mentira aqui e ali. Mas você não consegue reescrever a história, você não consegue mudar os fatos. E o que nós temos visto é isso. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta e nós vamos repercutir a nova pesquisa Ibope para presidente, divulgada ontem à noite, né, a pesquisa Ibope para presidente da República e também para governadores de vários estados. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção! A popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Municipalismo não é política eleitoreira, e muito menos a política de senadores endinheirados que tentam amarrar apoio de prefeitos com suas estruturas milionárias. Municipalismo é, antes de tudo, respeito à autonomia dos municípios. Como deputado, tenho trabalhado muito nessa parceria. No Senado, vou defender um novo pacto federativo para garantir mais recursos para os municípios. Vote os candidatos do PP. Com a ajuda dos anápolis, conseguimos fazer em Anápolis uma gestão de sucesso. Acredito que podemos ter um estado melhor, com um trabalho forte da Assembleia Legislativa. Por isso,
candidato a deputado estadual e peço o seu voto. Antônio Gomide, 13456. Para deputada estadual, Suzana Carvalho, 13003. Juntos podemos construir um futuro melhor. Para deputada estadual, Suzana Carvalho, 13003. Juntos podemos construir um futuro melhor. Acompanhe nossas redes sociais. Suzana Carvalho, 13003. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-la em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. Coligação Goiás Avança Mais 3. PPS, PSB, PSDB. Meus amigos e minhas amigas, não votem branco ou nulo, pois tem candidatos preparados para trabalhar para vocês. Eu sou o Tuquinha, 4789. Com seu voto, quero trazer mais estrutura para Crixás e o Vale do São Patrício. Minha luta também é por educação e qualificação para gerar emprego e renda. Dia 7 de outubro, não se engane. E 9, vote Tuquinha, 4789. Mais FM! O Brasil precisa de renovação, de alguém que tenha coragem. O Senado é a casa legislativa mais importante do Brasil. Nessa eleição, você poderá votar para 2 senadores. Me dê um voto seu para que eu possa ser a renovação que você quer fazer. Eu sou o Agenor, novo senador. Agenor, 150 para senador! O que Goiás precisa é de um novo senador. Publicação Novas Ideias, Novo Goiás, MDB, PPP. A dupla de maior sucesso no Brasil chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. A edição. Zé Neto e Cristiano. Com eles para que esta noite seja inesquecível. Gabriel Gada. Mas para completar esse mega evento, O Anápolis foi no doce. a gente aí e não perca por nada. A cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas 6230 98 76 66. Realização Nobel Eventos. O Estado cuidar das pessoas e amparar os mais humildes. Vamos criar o programa Alimentar, com cartão magnético próprio. Nele, crianças carentes de até 6 anos e entidades sociais receberão pão enriquecido e leite todos os dias. Além disso, as famílias carentes que consumirem até 5.000 litros de água e 50 kW de energia por mês não vão pagar tarifas. Para isso, vote 15. Daniel, governador. Coligação Novas Ideias, Novo Goiás. MDB, PBRB e PHS. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, desta terça-feira, hoje 25 de setembro de 2018, né? Lembrando que nós estamos na primavera, mas o calor é de verão. Então você se cuide, né? Tome bastante água, não fique vacilando aí no sol, né? Se cuide, porque o calor, a promessa é que nós teremos ainda essa semana muito calor.
se Deus quiser, um pouquinho de chuva, mas o calor muito alto. Então, se cuide. Quero deixar aqui um abraço para o meu amigo Ilmar Lopes da Luz, ele que está conectado com a gente desde o início do programa, deixou aqui um abraço para o Morgantini, para mim, para os ouvintes. Valeu, um abraço. Bom dia para o Ilmar Lopes da Luz, bom dia para você que acompanha o nosso programa pelo Facebook, na nossa transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Um abraço também para o Henrique Souza Soares, para Sara Alencar, a Rosimeire Almeida, o Felipe de Freitas, deixa eu ver quem mais, a Glória Martins está sempre ligada, a Estélia Lima também, acompanhando, compartilhando aqui as nossas publicações. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. A Rose Peixoto também acaba de se conectar aqui, desejando para a gente um bom dia para você também, Rose. Obrigado pelo carinho da audiência. Bom, mas ontem houve a divulgação de mais uma pesquisa do Ibope. Pesquisa Ibope para presidente apresenta os seguintes resultados: Bolsonaro 28, Fernando Haddad 22, Ciro Gomes 11, Alckmin 8, Marina 5, João Amoedo do Novo tem 3, Álvaro Dias do Podemos e Henrique Meirelles do MDB tem 2%, Guilherme Boulos do PSOL tem 1%, Cabo Daciolo, Patriota, a Vera do PSTU e o João Goulart, filho do PPL, e ainda o Emael da Democracia Cristã, não pontuaram nessa última pesquisa. Então, o Ibope divulgou nesta segunda-feira, 24, o resultado dessa nova pesquisa. A pesquisa ouviu 2.506 eleitores entre os dias 22 e 23 de setembro. O nível de confiança da pesquisa é 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Henrique Morgantini, Jair Bolsonaro 28, Fernando Haddad 22, Ciro 11, Geraldo 8, Marina 5, são os 5 primeiros colocados na pesquisa. O dado principal, temos 2 dados importantes aí. O principal deles, que é o que conta para nós agora, que vivemos a agenda eleitoral do primeiro turno, é, sem sombra de dúvida, a elevação de Fernando Haddad, que chega a 22 pontos e se isola, né, num primeiro pelotão junto com o Jair Bolsonaro, que estagnou. Essa estagnação, eu acredito que é algo normal, próprio do processo. Ele com 28 pontos pode ter entre 30 e 26. E Haddad pode ter entre 20 e 24 pontos, né, de acordo com a margem de erro. Então, essa aproximação ela já é algo relevante, interessante, principalmente porque Ciro Gomes ficou nos 11 pontos. Né? É preciso lembrar que quando a pesquisa, o Instituto Ibope fez a sua primeira pesquisa, depois de estabelecidos os nomes, a primeira aferição trazia Haddad com 4 pontos. Na segunda ele foi para 6, depois ele foi para 10 ou 12, e agora 16, e agora ele foi para 22 pontos. Ou seja, é o único candidato que está em ascensão, de fato, justamente porque há uma transferência dos votos que pertencem ao projeto do PT, ao projeto liderado pelo ex-presidente Lula, né, para Fernando Haddad. Então, essa é sem dúvida o destaque. E falo que é o destaque principal por causa da nossa agenda de momento, porque o outro destaque, ela faz uma referência ao segundo turno. O segundo turno, aquele discurso de Geraldo Alckmin, até mesmo o discurso de Ciro Gomes, né, e dos eleitores de ambos, dizendo que o PT não poderia estar no segundo turno porque é incapaz de vencer Bolsonaro, né, que perde em todas as simulações de segundo turno. Isso já não acontece. Na pesquisa anterior já havia um empate numérico, né, técnico, mas numérico também, de 40 a 40, e agora não. Agora, no segundo turno, Haddad vence com folga, né, Jair Bolsonaro na simulação de uma eventual disputa de segundo turno, em se confirmando o que está acontecendo. Em sendo assim, há uma consolidação de Fernando Haddad como candidato, né? E a tendência aí é que nos embates diretos, né, o debate da Rede Globo sempre um balizador no primeiro turno e certamente será no segundo, repito, no eventual segundo turno, mantendo esses nomes, e já com a liberação do candidato Jair Bolsonaro, que deve deixar o hospital no próximo dia 30, já plenamente recuperado,
E aí vai haver certamente um embate interessante. Aliás, Jair Bolsonaro, falamos de algumas declarações, ele deu uma outra declaração, seguida pelo senador Magno Malta, cuja honestidade parece não ser o ponto forte, sobretudo a honestidade intelectual, porque foi ele quem divulgou nas redes sociais em montagens, né, imagens maquinadas, tentando associar o agressor, o Adélio, o agressor Jair Bolsonaro, a campanhas políticas, sobretudo campanhas petistas. Foi ele quem fez declarações nesse sentido e postou fotos. A Polícia Federal concluiu o inquérito de que não houve qualquer tipo de envolvimento, sequer de outras pessoas, muito menos de política, no atentado. Mas Jair Bolsonaro ontem disse que foi vítima, da Jovem Pan, Rádio Jovem Pan em São Paulo, de que foi vítima de um atentado político. Ou seja, ele está numa tentativa franca e desonesta, né, porque vai contrário ao que diz a Polícia Federal, a qual ele diz confiar bastante, de dizer que ele foi vítima de um atentado, ou seja, grupos políticos, ele reúne todo mundo, como Marina, Ciro, Haddad, todos teriam, de repente, se confabulado para tentar agredi-lo, como se precisasse disso para vencê-lo nas urnas. Ele continua sendo o primeiro colocado nas urnas, mas parece que há uma tentativa de se criar uma situação embaraçosa. O fato é que essa declaração mais ríspida, mais agressiva e mais desesperada, por que não dizer, encontra a sua justificativa justamente nessas simulações de segundo turno. Vence no primeiro, perde no segundo, é o que diz o retrato desse momento, dia 24, ontem, quando foi divulgada a pesquisa. A simulação para o segundo turno, Haddad tem 43% e Bolsonaro tem 37%. Portanto, aqui há uma evolução, né? O Haddad e o Bolsonaro, na pesquisa do segundo turno, no dia 4 de setembro, estava 37 Bolsonaro, 36 Haddad. No dia 11 de setembro, o Bolsonaro foi a 40 e Haddad 36. No dia 18 de setembro, houve um empate técnico, né? 40-40. E agora, dia 24/9, 43 a 37. Então, a comparação com o Haddad. A simulação com o Ciro Gomes também dá vitória para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes teria 46% contra 35% de Jair Bolsonaro, né? Na pesquisa anterior, do dia 18/9, Ciro tinha 40% e Bolsonaro 39%. Agora, também, a ampliação para o Ciro Gomes. Ainda numa simulação para o segundo turno com o Geraldo Alckmin teria 41% e o Jair Bolsonaro 36%. Uma outra simulação, Jair Bolsonaro e Marina. A Marina, que na pesquisa para o primeiro turno tem apenas 5% nessa última avaliação, a Marina empataria com o Bolsonaro em 39%, né? É o levantamento também para o segundo turno na pesquisa. Deixa eu ver se tem mais uma aqui. A Marina é a última que foi comparada, né? Portanto, né, o Jair Bolsonaro, como dizia o Alckmin alguns meses atrás, no segundo turno, agora sim, ele perde para todos os demais candidatos. Ok? Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, destacando os números para os governos do Estado. Anápolis é notícia. Rádio Mais FM 87.9. É sua alegria todos os dias. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM.
Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Lúcia Vânia sempre lutou e trouxe recursos para obras nas cidades do entorno. Vai fazer muito mais! Proposta de Lúcia Vânia, melhoria do transporte coletivo interestadual ligando os municípios a Brasília. Transporte digno, rápido e confortável para os goianos e goianas que vivem nas cidades do entorno. Vou trabalhar e buscar caminhos para solucionar este problema. Mais Lúcia Vânia! Lúcia Vânia, 40. Mais FM. A todo instante, ao seu lado. Ação Goiás Avança Mais. PSDB, PSB, PSD, PTB, PPS, PBR, Solidariedade, TV, Rede Patriota e Avante. Propostas do Zé para a segurança avançar mais. Aumentar o número de policiais nas ruas. Levar a Rotan para todas as regiões estratégicas do estado. Instalar delegacias e manter policiais em todos os municípios. Construir mais presídios. Criar a Força Estadual de Recobrimento. Comigo no governo, a segurança em Goiás vai avançar mais e a nossa gente vai viver cada dia melhor. Z45. A dupla de maior sucesso no Brasil. Chega em Anápolis. Eles arrastam multidões por onde passam. Foi a mais doida que eu senti na vida. Eles são Sabe aquele amor que se multiplica? Zé Neto e Cristiano. Sabe, mas não é mais a minha notificação preferida. E junto com eles, para que esta noite seja inesquecível, Gabriel Gala. Eu divido só se for minha. Tem mais para completar esse mega evento. Alô, Anápolis, foi no 12 aí. Japano tem Encontro lá. a gente aí. E não perca por nada. A gente não volta, a cidade vai ganhar. 26 de outubro, sexta, em Anápolis. Informações e vendas: 6230 98 76. Realização Coligação Goiás Avança Mais um. PTB, PR, PPS, PSB, PSDB, PSD, Solidariedade. O serial killer Thiago matou 59 pessoas, pegou 7 séculos de pena, mas será solto daqui a 25 anos. Menos de 6 meses por vida. O ideal é prisão perpétua para corruptos, chefes do tráfico, estupradores, pedófilos e assassinos reincidentes. Do contrário, os bandidos continuarão rindo da dor das famílias. Demóstenes 14... Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3334-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, desta terça-feira, 25/9. O César Donizete Pereira está conosco, né? Diz que é Primavera das Estrelas. É verdade, César Donizete, é verdade. Um abraço também para a Rose Peixoto, desejando um bom dia. O César também diz o seguinte, que Magno, desonesto, é pleonasmo. É verdade, tem toda a razão. Já não é a primeira vez que ele vem fazendo isso. Outro que aprontou também dessas, mas já não deve se esperar muita coisa, a não ser os que ainda insistem em seguir, é o Silas Malafaia, né, que vem recorrentemente, ele vem recorrentemente divulgando informações equivocadas, mentirosas, né, truncadas ou completamente delirantes. E a mais nova modalidade agora do Silas Malafaia, na sua vida pública, né, no trato político, é o de desdizer a si mesmo.
eu nunca apoiei nada, eu nunca falei com tal pessoa. Aí rapidamente o pessoal volta lá no Twitter dele e vê ele lá abraçado, com fotos, com tudo. Mas enfim... O Silas Malafaia é o único pastor brasileiro que orou por um irmão e ganhou 100 mil reais. Sabe essa história? Não sei essa história, não. Ele recebeu 100 mil reais de um cidadão lá, depois a Polícia Federal foi atrás, né, inclusive levou ele em prisão coercitiva, né, e ele ficou muito indignado, porque disse que prisão coercitiva poderia ter ouvido, né, teria chamado, se tivesse chamado ele iria, né, então, quando a prisão coercitiva é para os outros, o cidadão bate palma, quando é para ele, ele fala, não, se tivesse me chamado, e aí ele justificou os 100 mil reais que ele recebeu do empresário como uma gratificação, porque aquele empresário estava em dificuldade e ele fez uma oração por ele, né, e ele, por causa da sua gratidão, recebeu 100 mil reais. É o único pastor brasileiro que já recebeu uma oferta de 100 mil reais por uma oração. Por uma oração. Né? A oração dele está caro, né? O minuto oração dele deve ter um custo altíssimo. Mas é até constrangedor que Silas Malafaia seja lembrado ou citado como um líder religioso. Né? Certamente o que ele aplica vai na total direção contrária de qualquer princípio religioso, ainda mais de qualquer princípio como nós conhecemos do chamado princípio cristão. É difícil você conseguir colocar numa mesma frase com coerência Malafaia com qualquer coisa desse sentido. Mas ele esteve lá também junto com o Jair Bolsonaro e com essa turma toda, junto com o senador Magno Malta, nessa missão de agora tentar, já fizeram isso na hora, estão tentando novamente, e vão tentar, pode ficar tranquilo quanto a isso, vão tentar associar a grupos políticos, ou mais precisamente ao Partido dos Trabalhadores, a Lula, a Dilma, a Manuela, a Fernanda Haddad, o atentado sofrido, apesar do que já concluiu o inquérito da Polícia Federal. Muito bem. O UOL traz a seguinte matéria nesta manhã. Governadores do Nordeste fiéis a Lula disparam e podem vencer no primeiro turno. Né? Segundo a pesquisa, segundo a matéria do UOL, as principais pesquisas de intenções de voto mostram que os 3 candidatos a serem mais votados nas eleições para o governo estão no Nordeste. E todos eles concorrem à reeleição e são defensores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso mesmo sendo a região mais afetada com a crise econômica em que o país entrou em 2015. Segundo levantamentos mais recentes do IBOP, em 5 estados do Nordeste, os governadores têm boas chances de serem reeleitos no primeiro turno. Em 3 deles, os líderes superam o patamar de 60% das intenções de voto, algo que não ocorre em outras regiões do país. O campeão em termos percentuais nos levantamentos é Camilo Santana, que lidera a pesquisa IBOP divulgada nesta segunda com 69%. Em Alagoas, Renan Filho, do MDB, está confortável com 65% das intenções de voto. Outro que sobra nas pesquisas é o petista Rui Costa, que disputa a reeleição na Bahia. Ele tem 60% no último levantamento do IBOP. Os outros 2 governadores que têm chances de vencer no primeiro turno são Flávio Dino, do PCdoB, e que tem 49 no Maranhão, e Wellington Dias, do PT, com 46 no Piauí. Dos 5 nomes que lideram a corrida para a reeleição, 4 estiveram na visita que tentaram fazer a Lula em Curitiba, no dia 10 de abril. Apenas Flávio Dino, PCdoB do Maranhão, não estava. Para a cientista política Luciana Santana, professora da UFA, Universidade Federal de Alagoas, a liderança dos governadores defensores do ex-presidente Lula não é uma coincidência e tem muito a ver com a força do petista na região. É inegável que a gente perceba que há uma ascendência, há uma simpatia de grande parte da população brasileira acerca de Lula. Quando a gente debate política, é muito interessante porque nós temos várias formas de fazer esse debate. Nós temos a forma de encarar a realidade sem julgá-la, nós temos a forma de fazer o nosso julgamento pessoal, e nós temos a forma de dizer o que deve ser feito ou não a partir do que nós achamos. Isso aí, muitas vezes, é você confrontar a sua vontade pessoal com a realidade.
e fazer com que a sua vontade, a sua realidade pessoal seja superior à realidade. Isso não vai acontecer. Estou falando isso porque, independentemente da visão que se tem sobre Lula, se ele merece estar na cadeia, se ele merece ser ladrão, se ele não é, se ele é vítima de um crime, se ele cometeu um crime, ou se ele é vítima de uma perseguição política, independentemente disso, se você não julgar isso e observar a realidade, você terá de reconhecer, pelos fatos, através dos números, de que é a maior liderança da história da política do Brasil. Talvez equiparado somente a Getúlio Vargas, numa era muito diferente. Teve um estadismo e uma reconhecimento popular sem igual, principalmente pelo fim que teve com o suicídio. Mas Lula, hoje, é uma referência na política internacional e nacional. Ele, quando candidato, tinha 38%, estava perigando vencer no primeiro turno. Deixou de ser candidato. E hoje, os candidatos que o apoiam e a qual ele grava mensagens têm uma ampla penetração popular. Hoje, o candidato a presidente da República, a qual ele apoia e indica, falou, quem vota em mim, vota nesse candidato aqui, que é Fernando Haddad, disparou, saiu de 4 para 22, colou no primeiro colocado, tem 28, faltando 13 dias. Então, é preciso que se tenha maturidade, e o que está faltando, parece às pessoas, é maturidade e senso democrático para reconhecer isso. Porque até para você fazer um embate, eu não concordo, você tem que mudar. Bom, mas para você mudar, você tem que admitir a realidade. Não é como você mudar uma realidade que você não admite. Né? E o que vem acontecendo é isso. Querem, inclusive, fraudar e golpear a democracia, dizendo que não vale o resultado, só vale se eu ganhar, só vale se aquele ali outro ganhar, vai ser fraude, justamente por não aceitarem o processo democrático. Muito bem. Aqui, vamos ao Jornal Popular, né? A coluna Giro do Jornal Popular traz aqui, vamos ver as informações da coluna Giro, né? O Popular traz uma matéria, o Marketing, falando dos parentes dos políticos, né? Os candidatos que estão ligados ao parentesco com os políticos mais tradicionais, né? Segundo o Popular, mais de 20 candidatos são candidatos que usam os nomes familiares, né? Os nomes da família para concorrer às eleições, né? Buscando a matéria diz o seguinte: parentes apostam no peso do sobrenome político como diferencial. Em uma eleição com menos recursos, menos tempos de campanha e dificuldades de mobilização, candidatos parentes de políticos apostam no peso do sobrenome. Em Goiás, são 21 postulantes que têm pais, maridos ou outros familiares que já estão na política. A estratégia não é nova. Apenas 8 dos 21 estreiam agora na carreira política. Os demais já têm ou tiveram mandatos impulsionados pelos parentes. Dos estreantes, 6 são filhos de políticos, ex-prefeitos, prefeito, vereador e ex-vereador. Na lista está, por exemplo, o tio do deputado estadual Lincoln TJ, Gilmar Carvalho, ambos do PROS, que tenta cadeira na Assembleia Legislativa. A família de Lincoln é um bom exemplo sobre as candidaturas com empurrões de políticos. Ele é filho do ex-deputado estadual Sebastião TJ, hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Antes de Lincoln, foi a mulher de Sebastião e mãe dele, Betinha TJ, que ganhou o mandato na Assembleia. Lincoln sucedeu a mãe e lançou a mulher dele, Priscila TJ, candidata à Câmara de Goiânia. Outro tio de Lincoln, Alfredo Bambu, do PRP, irmão de Betinha, também é vereador. Ou seja, é um clã. É um clã, né? A família toda. E com posições diferentes. Tem uma saia justa, um certo constrangimento, porque o Lincoln TJ, do PROS, ele é candidato a vice na chapa de Ronaldo Caiado, na chapa opositora ao governo Marconi Zellton, né? E gera um problema muito grande em relação às contas do Estado, e em havendo um virtual governo Ronaldo Caiado, você imagina haver um rombo no Estado, descobrir-se, ou haver um discurso político de Ronaldo Caiado como governador, dizendo: olha, encontrei o Estado arrebentado, tudo quebrado aqui. E só que as contas foram todas submetidas e aprovadas ao TCE, ou seja, o Tribunal de Contas do Estado. Cujo pai seria o vice-governador, ou seja, olha, as contas foram todas camufladas aqui, está tudo errado, e foram aprovadas. Pelo pai do meu vice. Pelo pai do meu vice. Então, veja que saia justa, que esse tipo
de situação, ou seja, a formação desses clãs e esse espalhamento, essa capilaridade por diversos pontos pode causar, né? Agora, eu tenho uma visão um pouco diferente, um pouco mais tímida disso que o popular coloca depois com contornos aí de escândalo, de absurdo. Nepotismo, né? Veja, primeiro porque não existe candidato que chegue a algum lugar por levitação. Tem alguma coisa que tem que acontecer para ele estar lá. Então, preciso de voto. Então, se eu coloco o meu sobrenome aqui de alguém, por exemplo, nós temos em Goiás e aqui em Anápolis um candidato que sequer parente e usa o sobrenome do chefe para tentar ganhar voto. Olha, a população vai fazer esse filtro. Ah, ele é o filho do fulano. Ah, ele é o pai do cicrano. Ah, não, ele é o tio não sei o quê. Se tiver um trabalho prestado, se aprovar, tudo bem. Quantos e quantos não usam da fama em outras áreas, da fama na TV, da fama no rádio, da fama, e conseguem também. Então, seria também escandaloso. E quantos não tentam usando essa fama e não vão a lugar nenhum? Então, eu acho que existe aí, na verdade, uma relativização muito grande de achar que porque usa o nome vai dar certo. Talvez o mais escandaloso seja o poderio econômico, né? De alguém que nem é parente de ninguém, mas eu vou te bancar aqui, vou te dar 5 milhões, 10 milhões para você virar deputado, para você virar senador, para você virar sei lá o quê. E aí não falam. Porque esse que não é parente ganha e o mandato dele pertence ao seu principal patrocinador. Agora você vai fazer o que eu quero. Não, agora você vai aprovar e propor a lei que eu espero, que eu estou querendo porque eu te banquei. Isso é muito mais assintoso, muito mais grave, muito mais pernicioso à democracia do que falar, olha, o filho dele vem aí. Tá bom. Se o povo olhar para o filho e falar, não, isso não tem nada a ver com o pai, não adianta nada. Vai embora. É isso. Muito bem. Bom, nosso tempo está esgotado. Boa. Né? Mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta trazendo as principais informações do dia, né, os comentários, a participação do nosso ouvinte. E você é nosso convidado a estar sempre participando, trazendo a sua manifestação. Um abraço a todas as pessoas que nos acompanharam em 87.9, para você que nos acompanha no nosso site, para você que acompanhou a nossa transmissão ao vivo pelo Facebook. Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, com mais um Anápolis é Notícia. Um abraço para a Kellen Cunha, obrigado pelo trabalho aqui na técnica de som. Um abraço para você, ô Henrique, bom dia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, até amanhã, meus amigos. Termina aqui o seu programa Anápolis é Notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria! Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais!